Oi, gente, tudo bem? Essas imagens chamam a atenção e retratam um pouquinho do que estamos vivendo na atualidade, não é mesmo? Nesta época do ano em que o tempo está seco, com a umidade relativa do ar bem baixa, muita poeira, mais as ocorrências de incêndios, com grande quantidade de fumaça no ar, e a pandemia do coronavírus, que ainda não acabou, nos deparamos com doenças respiratórias que, além de serem ocasionadas, podem também ser agravadas neste período. Todo mundo sente na pele as consequências desse tempo seco e as crianças sofrem bastante. No vídeo de hoje, entrevisto o médico pneumologista pediátrico Dr. Caio Junqueira, que orienta quanto aos cuidados necessários nesta época para prevenir as doenças respiratórias nas crianças. Fique ligadinho e confira a entrevista até o final. E já compartilhe esse conteúdo com as mamães e papais que você conhece, porque muitas informações poderão ajudá-los. Bora lá? Isso e muito mais você confere a partir de agora. Dr. Caio, gostaria muito de agradecer sua participação. Fiquei muito feliz por você ter aceito o convite em participar, em trazer toda essa informação, que eu tenho certeza que será muito útil para os pais, para os familiares aí no cuidado com as crianças, nesses cuidados necessários na prevenção das doenças respiratórias, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje. Então, eu já até, além de agradecer, já começo pedindo para você falar um pouquinho da sua formação. Você é pneumologista pediátrico, é isso mesmo? Isso. Oi, Heloísa, então, obrigado, né? Obrigado pelo convite. É sempre um prazer e a gente fica feliz, né, pelo reconhecimento, né? A gente é convidado porque tá fazendo alguma coisa de legal, então fico feliz pelo convite, espero ajudar, tirar um pouquinho de dúvida do pessoal, né, dos pais, das mães, e conseguir contribuir um pouquinho, divulgar um pouquinho o cuidado que a gente tem que ter com as doenças respiratórias. Então, falando um pouquinho, né, da minha formação, né, primeiro, assim, eu sou barretense, né, sou nascido aqui em Barretos, e saí daqui só para fazer faculdade, e eu fiz faculdade em Uberaba, na Universidade de Uberaba, e aí eu me formei em medicina lá, fui fazer pediatria no Hospital de Base de Rio Preto, né, no Hospital da Criança e Maternidade, lá na FAMERP, e aí depois eu fiz pneumologia pediátrica na USP em Ribeirão. Aí eu me formei lá, na USP em Ribeirão, em 2019, no comecinho de 2019, e vim para Barretos de volta, né? E aí eu estava na Santa Casa, né? Estou na Santa Casa ainda, trabalhando na Santa Casa como pediatra e como pneumologista pediátrico, e também no Hospital de Amor. O Hospital de Amor, né, dispensa apresentações, e aí tem diversos especialistas, né, além dos oncologistas, endocrinologista, pneumologista e vários outros especialistas, médicos e não médicos, né? Então eu tenho o prazer também de trabalhar lá no Hospital de Amor, desde quando eu vim para cá. Doutor, pensando no momento que a gente está vivendo, que junta pandemia do coronavírus, tempo extremamente seco, calor intenso, ainda mais na nossa região aqui, né? Interior do estado de São Paulo, região de Barretos, Ribeirão Preto, não tem chuva, a previsão de chuva tá distante, a umidade está muito baixa, e além disso, para piorar, tem a questão dos incêndios, das queimadas, né? Tanto urbanos quanto, né, na área rural, e isso prejudica muito, porque tem dia, por exemplo, inclusive hoje, ao acordar, o tempo estava todo fechado, se olhar e falar assim, nossa, será que vai vir chuva? Não, era realmente queimada, fumaça pura. E isso acaba trazendo problemas respiratórios para as crianças, em alguns casos intensificando. Como que é a situação desse cenário que a gente está vivendo hoje? Com certeza isso prejudica muito os sintomas respiratórios. Tanto de quem tem já alguma afecção respiratória já sabida, né? Uma rinite, uma asma ou qualquer outra coisa, isso pode prejudicar, mas mesmo quem não tem. O fato dessas queimadas, a poluição,
o epitélio do nosso trato respiratório, ele tem uns cílios, são tipo umas vassourinhas, vamos dizer assim, que elas ficam batendo ali. Quando tem muita poluição, muita inflamação, esses cílios eles ficam prejudicados à função. Isso daí acaba irritando muito, né? E aí prejudica, então, por exemplo, do pulmão fazer a limpeza dele normal, do nariz fazer a limpeza dele normal. Então, tudo começa às vezes pelo nariz, né? Que a gente tem, que ele tem a função ali de umidificação, de filtro, né? Vamos dizer assim, do ar que vai entrar no nosso pulmão. Então, ele umidifica, ele filtra, e aí ele não vai conseguir fazer isso direito. Então a gente vai ter mais afecção pulmonar, até pelo fato do nariz estar um pouquinho prejudicado. Então, com certeza isso piora. Incêndio, né, fumaça é algo perigoso, não só no sentido de respiratório em si, de quem tem doença respiratória, como pela própria fumaça. Isso. A gente vê, né, aquela tragédia que teve lá no Rio Grande do Sul, aquela vez da boate, que morreu um monte de gente. Muitas pessoas daquilo lá não morreram queimadas. A grande maioria, na verdade, não morreu queimada. Morreu com a inalação da fumaça. Por quê? Porque, vamos dizer assim, impregna no pulmão, impregna no sangue, e você não consegue ter troca gasosa. Você não consegue pegar oxigênio. As hemácias, né, que são as células do nosso sangue que transportam oxigênio, elas vão estar grudadas na fumaça, vamos dizer assim. E aí você não consegue respirar e você morre sem conseguir respirar. Então, a fumaça tem isso daí, que vai desde uma queimada num incêndio no mato, no terreno, tanto que é o mesmo efeito que a gente, né, escutava falar, né, escutar alguém que morreu com a garagem fechada e o carro ligado, né, tipo, que aí, tipo, aquelas garagens que são totalmente fechadas, né, tipo, aquelas garagens dos Estados Unidos lá, que o cara liga o carro para esquentando o carro, aí vai lá, não sei, aí morre na garagem. Ele não morreu queimado, ele morreu porque ele inalou a fumaça, né, ele morreu porque ele inalou o gás tóxico da fumaça. Então, muito acontece por causa disso. Então, lógico, se está perto de um incêndio, o ideal é não ficar mesmo. Tanto que quando os bombeiros vão entrar num incêndio, eles entram com a máscara própria e todo equipamento próprio para poder entrar. Então, tem que sair de perto mesmo, não ficar inalando fumaça. A gente tem que umidificar um pouquinho as narinas, né? Para ajudar a tirar um pouquinho dessas impurezas e esse epitélio conseguir fazer a função dele normal. Então, assim, higienizar o nariz com soro fisiológico é algo que ajuda bastante nessa época do ano. E tem muita gente que pergunta de umidificador, né? O umidificador, ele pode ser um vilão e um mocinho ao mesmo tempo. Tudo que é demais sempre se torna um vilão, né? Eu costumo falar que a dose certa de um remédio, ela é a menor dose possível que faça o efeito desejado. Então, o umidificador também, ele tem que ser, vamos falar assim, a menor dose possível. Por quê? O umidificador, ele deixa o ambiente quente e úmido. Quente porque já está quente e úmido por causa que ele vai deixar úmido. Os ácaros, mofo, fungo, eles se proliferam mais em ambientes quentes e úmidos. Então, uma pessoa que tem algo pulmonar já reativo, né, hiperreativo, ou, né, como uma rinite, uma asma, né, diante de um umidificador que possa estar causando proliferação de agentes irritativos, ele pode ser um vilão, né? Então, o que seria a maneira mais correta, assim, vamos falar de usar um umidificador? Usar ali 2, 3 horas antes de dormir, você liga, deixa o ar do quarto um pouquinho umidificado e desliga, né? Tem muita gente que deixa ligado lá o dia inteiro e tal, e isso não é bom, né? Então, o umidificador, ele pode ajudar, mas ele também pode atrapalhar se ele for usado em excesso. Então, muitas vezes dá para colocar ali um baldinho de água,
uma toalha molhada, alguma coisinha assim, que aí vai fazer a mesma função praticamente do umidificador e a gente consegue controlar às vezes um pouquinho mais, sem tanta proliferação de agentes irritantes aí para a mucosa respiratória. É muito interessante já ter entrado nesse assunto, porque assim que eu estava produzindo o conteúdo para o vídeo de hoje, eu acionei, né? Falei com algumas pessoas, com alguns pais, e eles mandaram várias dúvidas. E é interessante porque eles vivem isso no dia a dia. Então, realmente, na hora que está ali expondo, né? O filho fica exposto e fala, será que pode? Será que não pode? Então, a gente já aproveita para esclarecer. Eu recebi perguntas de pais sobre esse assunto, né? São duas que eu já até emendo aqui. O bebê pode ficar no ventilador, no ar-condicionado? E aí, já dentro desse assunto, o umidificador só funciona em ambientes fechados? Pode ser utilizado aí em conjunto, umidificador, ventilador ligado? Como fica essa dinâmica? Essa parte da questão do umidificador de menos tempo, você já acabou esclarecendo, né, doutor? Mas essa situação aí de estar junto... A questão do umidificador depende muito, sabe? Do ambiente fechado ou não, acho que não funciona só em ambiente fechado, né? Ele, de maneira geral, é para ele umidificar um pouquinho o ar e melhorar um pouquinho o ambiente que tá com a umidade muito baixa. Então, não tem problema deixar, por exemplo, eu até aconselho, na verdade, às vezes a gente deixar a janela do quarto aberta, por exemplo, com o umidificador ligado. Porque aí você vai estar prevenindo isso que eu falei, de deixar um ambiente muito quente e muito úmido. Porque aí vai conseguir dispersar um pouquinho dessa umidade, seria até algo até melhor. Sobre o uso com ar-condicionado ou ventilador, não tem problema, tá? Bebê pode usar, não tem problema algum. A gente só tem que sempre lembrar de higienizar tanto o ventilador quanto o ar-condicionado, né? Higienizar, tipo, a pá do ventilador, por exemplo, né? E o ventilador, se o ambiente estiver sujo, ele pode levantar poeira. Então, assim, estando tudo limpinho, não tem nada que contraindique para um bebê ou para um adulto ou qualquer faixa etária, né? Pode usar umidificador, ar-condicionado, enfim. Não tem nada que vai prejudicar, nada que contraindique esse uso. Lógico, assim, igual eu falei, você pode levantar uma poeira, pode piorar, se um paciente que tem, por exemplo, uma asma grave e ele tem uma exposição muito forte a um frio, a uma poeira, isso pode desencadear sintoma para ele. Mas, de maneira geral, se o paciente está bem controladinho, não tem nada que contraindique, não. O ar-condicionado, ele retira a umidade do ambiente que a gente está, né? Então, pensando nisso, é algo que prejudica. Então, a gente está com a umidade super baixa, se eu não me engano, estava dizendo por volta de 19%, algo assim, que eu dei uma olhadinha hoje no meu telefone, não lembro, mas era bem baixo. E então, assim, com certeza com o ar-condicionado ligado, ele retirando a umidade ali, isso tende a piorar. Então, tem muita gente que dorme no ar-condicionado e acorda com o nariz ardendo, né? Aquilo ali é sinal de que está muito seco. Então, dá para colocar, né? Igual eu falei, um baldinho de água, uma toalha molhada ou até o próprio umidificador que pode ajudar um pouquinho nisso daí. Lembrando sempre de tomar muito cuidado com balde de água com criança, né? A gente acha que não acontece, mas um bebê pequenininho, um balde de água é uma piscina para ele e tem risco de afogamento, de acidente aí. Então, tomar cuidado com esse balde de água que eu estou falando aí, né, na questão de prevenção de acidente também. Fora isso, doutor, até em forma de agregar, a questão de sempre, como você havia dito, do soro fisiológico e também tá sempre se hidratando, né, bebendo água, que isso também ajuda nesse tempo. Com certeza. A ingesta hídrica via oral, ela é fundamental, né, porque tanto a gente consegue hidratar o nosso epitélio nasal, né, respiratório, com o soro fisiológico, mas é mais importante ainda hidratar pela boca, né? Porque vem pela veia, né? Então você bebe, tem toda a absorção da água, cai na corrente sanguínea e pelo sangue a gente consegue hidratar todas as células do nosso corpo.
Então, isso é extremamente importante mesmo, tanto o soro fisiológico quanto a ingesta hídrica via oral. Quais são os principais problemas, principais doenças respiratórias dessa época do ano que acabam ficando mais intensificadas, que os pais te procuram, as crianças, levam mais as crianças no consultório? Quais são os principais problemas? Nessa época do ano, e em conjunto com a volta às aulas, a gente tem muito caso viral, né? Então, tem muito resfriado, né? E esses resfriados são causados por vírus. E um resfriado num adulto, muito provavelmente não vai causar nada de sintoma muito importante. Mas um resfriado num bebê, né, numa criança menor de 2 anos, costuma causar alguns sintomas de obstrução. O que são esses sintomas de obstrução? Quando a gente tem um resfriado, o nosso nariz ele fica um pouquinho mais inchado. Ele tem secreção, ele tem descamação, e isso é algo natural do processo mesmo do resfriado. Vai durar ali uns 3, 5 dias, vai estar com aquela secreção clarinha, e aí depois de uns 3, 5 dias, a gente fica com a secreção um pouquinho mais amarelada, um pouquinho mais espessa no catarro, que isso são vírus mortos, são células do nosso organismo mortas que estão saindo por ali. E depois disso vai melhorar. Então, a duração de um resfriado comum, ele vai ser mais ou menos de uns 6, 7 a uns 10 dias. E num bebê que tem o pulmão muito pequenininho, né, eu costumo falar que o pulmão é parecido com uma árvore. Tem o troncão grosso, que é a traqueia, e aí depois vai para os galhos grossos, os galhos médios, os galhos finos, os galhos fininhos e as folhas. Né? Então vai ser a traqueia, os brônquios grossos, e que vai diminuindo até chegar nos bronquíolos e nos alvéolos. Tem algumas infecções virais, né, que tem um nome, né, que é a bronquiolite, que ela é bronquiolite viral aguda. Um dos problemas, né, a bronquiolite viral aguda, que ela vamos falar assim, esses sintomas que eu descrevi do nariz, que também acabam pegando o pulmão. Então, o inchaço, né, desse nariz e, consequentemente, do pulmão de um bebê muito pequeno, ele pode causar sintoma obstrutivo. Então, o que é essa obstrução? A gente não fica com o nariz entupido, não fica difícil de respirar? Você imagina isso daí no pulmão de um bebê de 5 meses, né? Causa uma obstrução importante. Não são todos os quadros de bronquiolite que vão precisar de internação, mas alguns, sim. Né? Desde internação, porque às vezes precisa de oxigênio, vai ficar no quarto mesmo, e desde internação que precisa de suporte ventilatório, seja de só uma máscara que dê uma pressão para a criança respirar, ou às vezes até intubação. E isso daí vai melhorando do mesmo jeito que um resfriado melhora sozinho, isso também vai melhorar teoricamente sozinho, né? A gente vai brigando contra esse vírus para melhorar sozinho. Só que isso às vezes causa um pouco de preocupação, angústia nesses pais aí com a bronquiolite, e isso tem acontecido nessa época. Além de pacientes que já têm, né, outras doenças respiratórias, né, desde uma asma, né, que o pessoal fala bronquite, né, às vezes confunde um pouquinho, que é praticamente a mesma coisa, assim, no sentido de nomenclatura popular, né, o pessoal fala muito bronquite, e quando fala bronquite, na verdade está querendo dizer a asma. Bronquite mesmo, no sentido de medicina, a nomenclatura correta, seria mais uma doença de adulto, vamos falar assim, idoso, tá ali parente do enfisema pulmonar lá. Então não tem tanto a ver com o quadro da criança, né, por nomenclatura médica. Pela nomenclatura popular, que o pessoal fala muito de bronquite, seria a asma aí. Então, assim, com um quadro viral, se você tem um pulmão já que é inflamado, que é muito reativo, isso aí pode piorar um pouquinho também. E aí outros quadros, outros pacientes que têm doença respiratória, fibrose cística, discinesia ciliar, qualquer outra patologia pulmonar, que se pegar um resfriado pode complicar um pouquinho mais. Então, essas são a grande demanda
dos prontos-socorros e do consultório nesse momento do ano. E quais são as diferenças entre rinite, sinusite e asma? Então, fazer um esclarecimento de conceito também. Sinusite, o que é sinusite? A gente tem os seios da face aqui no rosto da gente. São buracos dentro do osso do rosto, aqui na testa, aqui atrás do nariz e aqui no maxilar. Bebezinho pequenininho, não tem todos aerados ainda, não estão todos com ar ali ainda, e conforme a idade vai passando, a gente vai tendo um pouquinho de ar aqui. Então, assim, ali com 7 anos para frente, que a gente vai ter com todos praticamente aerados mesmo e desenvolve de verdade mesmo até a adolescência. E aí, o que a sinusite é? A sinusite é uma inflamação dos seios da face. O pessoal confunde muito com rinite. A rinite, que seria... Muita gente fala, eu tenho sinusite. Você pode ter tido sinusite. E, lógico, existe sinusite crônica também. Mas, normalmente, a sinusite, ela vem, inflama e melhora. Então, você não tem sinusite, você teve sinusite. Foi um quadro autolimitado. Pode ser tanto por vírus, tanto por bactéria, por fungo e por um monte de outras coisas. O mais comum aí é vírus, né? E bactéria. E o que o pessoal confunde muito é a rinite. A rinite é aquela pessoa alérgica do nariz, né? Aquela pessoa que espirra muito, que coça muito o nariz, que coça muito o olho, que parece que o nariz sempre está entupido, que às vezes o nariz sempre fica escorrendo um pouquinho, que não pode ter contato com poeira, com um gato, com um cachorro, com cigarro, com fumaça, que piora o sintoma do nariz, espirra muito, essas coisas assim, cobertor guardado. Isso daí é rinite. Rinite vamos dizer assim, é uma alergia do nariz, é diferente da sinusite. Então, a sinusite é uma inflamação dos seios da face, que normalmente vem e vai embora. E a asma, ela é uma hiperreatividade, uma inflamação no pulmão, né? Então, que vai estar ali os brônquios, os bronquíolos da pessoa são inflamados por algum motivo que sempre causa alguma irritaçãozinha, né? E aí isso deixa o pulmão do paciente inflamado e ele pode não estar em crise de asma, né? Que a gente tem um manejo diferente da asma, vamos falar assim, a asma do consultório daquela criança que tem um sintoma, vai correr, brincar e tem tosse, vai num pula-pula no aniversário e tem tosse. Ele não consegue fazer esporte direito porque ele tem tosse e às vezes tem um pouquinho de falta de ar. Essa criança, uma das hipóteses que a gente tem que ver é a asma. E tem a asma aguda também, que é aquele paciente que começa aquela tosse, aquela falta de ar, aquele chiado no peito. Isso daí é uma exacerbação de asma. Então, assim, eu acabei não falando tanta diferença de cada um, porque eu descrevi um pouquinho de cada um. Mas eu acho que seria mais isso mesmo. Rinite é mais uma alergia no nariz, sinusite é inflamação no rosto, vamos dizer assim, e a asma é essa inflamação e que pode também ter essa irritação com um quadro exacerbado no pulmão. Estou aproveitando esses questionamentos, essas perguntas, já trago também um cenário que uma mãe mandou aqui para mim, relacionado à questão de sinusite também. Meu filho de 4 anos tem sinusite, todo ano nessa época ele sofre muito por causa da poeira. O que ela pode fazer para amenizar os sintomas e se existe algum tratamento para sinusite no caso das crianças, né? A primeira coisa que a gente tem que ver, na verdade, é sinusite ou é rinite, né? Então, eu acho que pode ser que seja rinite. E às vezes o pessoal fala sinusite, então não sei se essa criança dela teve sinusite já, e que às vezes ela tá certa falando da sinusite, e ao mesmo tempo errada que fala que ele tem sinusite, né? Então, tipo, ele não tem, ele teve e pode ser que está tendo de novo. Mas pensando assim, como ela fala, poeira piora, tipo, queimada, poeira e tal, provavelmente vai ser uma rinite. A rinite, a primeira coisa que a gente tem que fazer para isso melhorar, e vão falar assim, a rinite pode causar uma sinusite? Teoricamente até pode, no sentido de que se tiver tudo infeccionado ali, inflamado, na verdade,
irritado, a drenagem de secreção vai ser pior, um resfriado vai ficar mais difícil de ser curado, e aí isso pode irritar os seios da face e causar uma sinusite, até pode ser, né? Mas pensando no lado da rinite mesmo, eu acho assim, primeira coisa que é o fator principal é melhorar no ambiente. Então, assim, a gente tem que higienizar bem o ambiente, não deixar o ambiente, tudo que está ao nosso controle, né? A gente não tem controle da queimada ali fora, mas dentro de casa a gente consegue ter esse controle. Então, assim, poeira zero em casa, desde que seja assim, tapete, cortina, bicho de pelúcia, cigarro e várias outras coisas que a gente não é para ter, vamos falar assim, em casa, pelo menos não é para ter de maneira suja, vamos dizer. Né? Se a gente tiver um tapete, vamos manter esse tapete limpo. Se a gente tiver uma cortina, a gente também tem que higienizar essa cortina. Animal, às vezes a criança tem muito contato com o animal, restringir um pouco esse contato. Higiene da casa, né? Limpar com água ou com pano úmido, às vezes evitar um pouco de vassoura, porque a vassoura às vezes levanta um pouco da poeira. Então são um pouquinho de cuidados que a gente tem que ter, né, no ambiente. E aí tem algo, não melhorando com o ambiente, a gente tem tratamento medicamentoso também, né, que é desde o uso do corticoide nasal, né, que a gente consegue tirar um pouquinho dessa inflamação desse nariz e melhorar também. Então acho que seria o principal, ambiente, e a partir do momento que você usa um tratamento medicamentoso, seria um corticoide nasal. E em quais casos o doutor deve utilizar aí para fazer inalação com soro fisiológico? Então, o soro fisiológico, a inalação com soro fisiológico, na verdade, ela seria um meio de transportar, né, um meio de difundir um remédio para a via inalatória. Então, por exemplo, você está usando soro fisiológico com algum remédio que foi misturado com soro fisiológico. Teoricamente, a inalação teria essa função, tá? Tem muita gente que faz a inalação só com soro fisiológico, que ele vai ter uma função única de umidificar a via aérea. Ele não vai ter função de outras coisas, ele não vai estar levando remédio nenhum, ele não vai estar fazendo outra função, só está umidificando a via aérea. Eu acho que assim, que é mais produtivo a gente lavar bem as narinas com soro fisiológico, manter, né, a narina bem limpinha, se hidratar mais por via oral, do que fazer só inalação com soro fisiológico. Eu acho que é muito mais efetivo a higiene nasal do que uma inalação só com soro fisiológico. Tem alguma orientação, doutor, em relação à limpeza do nariz, especificamente, como deve ser feito? Sim, a limpeza do nariz, eu acho assim, a gente tem algumas faixas etárias que vai ter alguns dispositivos que são melhores do que os outros. Então, assim, bebezinho muito pequenininho, o ideal mesmo seria um conta-gotas, né? Porque você não pode colocar muito volume para não correr o risco de exceder o volume e engasgar a criança, afogar a criança, qualquer coisa assim. Então, o ideal de um bebezinho muito pequenininho, um bebezinho que não consegue ficar sentado, por exemplo, seria só hidratando mesmo com sorinho fisiológico, um conta-gota ou uma seringuinha em pouquinhos ml ali, e com a criança sempre mais sentadinha. Também a gente tem uns aspiradores nasais, né, que vende na farmácia, que vai ter a pontinha, você coloca na beiradinha da narina da criança, aí o pai puxa com a boca e tem um dispositivinho ali com um depósitozinho que é onde vai ficar a secreção, né? Então o pai não vai ter contato direto com a secreção da criança. Então esses menorzinhos a gente pode utilizar, jogar o sorinho e aspirar. Criança que está um pouquinho maior, que já consegue ficar sentada, consegue ficar em pezinha, e é firminha, uma criança já firminha, a gente pode lavar com soro mesmo, com seringa, né? Que é uma das técnicas que mais limpa mesmo, que lava. Aqueles que a gente só joga um sprayzinho assim, né? Que a gente aperta e joga o sprayzinho, ele serve bastante para hidratação, mas para lavar de verdade, ele não tem um fluxo bom para lavar.
Então, assim, para lavar ou aqueles de jato contínuo ou a seringa. E criança um pouquinho maior pode lavar, né, com a seringa com volume maior. E hoje existe também uns dispositivos que são de lavagem de alto fluxo, que ele é tipo um copinho, ele tem um formato tipo uma mamadeira. E aí eu até tenho um aqui que eu não tô com ele aqui agora, mas ele é tipo um formato de uma mamadeira, vamos dizer assim, que você consegue encaixar o biquinho no nariz e você aperta e consegue lavar o nariz, né? Então essa lavagem de alto fluxo. Para uma criança maior, que não vai correr risco de engasgar, consegue coordenar a respiração na hora que você vai jogar, é um baita de um dispositivo. Você consegue lavar ali, vai jogar uns 100 ml em cada narina. Então isso é muito bom. Criança maior e adulto seria o melhor dispositivo, seria essa de alto fluxo. Você não precisa botar muita pressão, né? Você não vai jogar, apertar de maneira que você possa machucar. Mas ele consegue ter um fluxo bom, com uma pressão boa, se você não apertar muito forte e o volume muito bom. E você consegue limpar bem as narinas. Qual que é a orientação em relação à tosse? Ainda mais pensando o cenário que a gente vive de pandemia, o cenário da poluição, dos incêndios, tempo seco, tudo isso. Analisar só a tosse é algo um pouquinho mais difícil. Logicamente que qualquer pessoa que estiver tossindo, mesmo se não tiver outro sintoma associado, a gente tem que ficar de olho. Eu acho assim, a tosse, por exemplo, está tossindo ali por uma semana e não tem mais nenhum sintoma associado. Ou às vezes tem um sintominha de um resfriado associado e não tem mais nada. Não tem desconforto respiratório, não tem febre, não tem perda de peso, não tem nada. É algo que a gente pode aguardar. Aí passou ali de 1, 2 semanas e mesmo sem desconforto respiratório, mas a pessoa está lá tossindo faz 2 semanas. É algo que tem que descobrir a causa, né? Pode ter sido alguma coisa que a pessoa pegou há 2 semanas atrás e que já melhorou e que a tosse é a última coisa a passar? Pode. Mas pode ser um corpo estranho no pulmão, né? Criança é a dona de fazer essas coisas, né? Vai lá, tá brincando com alguma coisinha. Criança, graças a Deus, a grande maioria, quando engole alguma coisa, vai para o estômago. Alguns a gente tem que tirar com endoscopia ou não, outros a gente só observa, né? Espera um pouquinho. Mas quando vai para o pulmão, é algo que a gente tem que tirar, né? Então, desde de qualquer coisa, desde um alimento que a criança pode ter engolido, né? Foi um amendoim para o pulmão, por exemplo. Desde qualquer outra coisa, algum brinquedo. Então, uma tosse que às vezes não tem nada, né? Uma tosse começou meio súbita e a criança continua tossindo, então tem que ver. Então, assim, se não tiver nenhum sinal de alarme, eu acho que ele passou de 7, 14 dias, era o ideal procurar atendimento. Vamos falar, vai 14 dias, por aí, procurar atendimento. Agora, se tiver com tosse e qualquer outro sintoma associado, tem que procurar atendimento imediatamente, né? Então, assim, tá lá com tosse, igual eu falei antes, né? Uma febre que não melhora de jeito nenhum, tosse e desconforto respiratório, tosse e perda de peso, tosse com sangue. Então, aí isso daí a gente tem que procurar atendimento, que pode ser um monte de coisa, né? E aí a gente tem que investigar para achar a causa dessa tosse. E quando usar anti-inflamatório e antibiótico, doutor? Que é uma pergunta que veio também, que eu recebi. Não, e eu até ia falar outra coisa que a gente já está falando de tosse, né? Só para complementar. Tem muita gente que usa antitussígeno, né? Remédio para parar de tossir. Uhum. A gente não corta a tosse sem saber o que é. Então, a tosse, primeiro de tudo, tosse é um mecanismo de defesa. A tosse, ela existe porque algo entrou ali no pulmão e ele está tentando tirar aquilo de lá. Então, eu não vou cortar uma tosse sem saber o motivo daquela tosse, tá? Então, antitussígeno, né? A gente entra agora no anti-inflamatório e no antibiótico, mas antitussígeno, raras as indicações, tá? Não é para ninguém ir na farmácia comprar um antitussígeno. Se for para alguém passar antitussígeno, vai ser o médico com uma indicação certa, tá? Não é para usar antitussígeno.
tá? Então, só para ficar um alerta, porque às vezes muita gente, eu quero um xarope para cortar a tosse. Não, a tosse vai cortar na hora que ela tiver que cortar. A gente só vai cortar a tosse quando for algum caso específico, tá? Anti-inflamatório. Anti-inflamatório também, né, tem o corticoide, ele também é um anti-inflamatório, né? Então, tem anti-inflamatório não hormonal e anti-inflamatório hormonal, que são os corticoides, prednisona, prednisolona e vários corticoides, e anti-inflamatórios, ibuprofeno, cetoprofeno, que são os não hormonais. Anti-inflamatório não hormonal, ele não vai ter muita relação com sintoma respiratório baixo, vamos dizer assim. Não faz muito sentido. Ele não vai tirar essa inflamação do pulmão, não vai tirar a inflamação tanto de outros lugares. Ele pode ajudar, às vezes, numa dor de ouvido, alguma coisa assim. O corticoide, ele pode ser utilizado dependendo da ocasião, mas a gente tem que tirar um pouquinho essa cultura do corticoide sistêmico. Muita gente acha, né, que corticoide é xaropinho para melhorar a tosse. Não é, como eu falei, corticoide ele é um anti-inflamatório hormonal, ou seja, ele é produzido, a gente produz corticoide no nosso corpo. E tem as glândulas certas que produzem o corticoide. A partir do momento que a gente fica usando o corticoide deliberadamente, essa glândula que produz o nosso corticoide, né, nosso mesmo, endógeno, ela fica desregulada. Isso pode causar diversos problemas, né? Desde o corticoide usado direto, ele pode diminuir a estatura do paciente e pode causar vários outros acometimentos por uso indiscriminado de corticoide, que seria esse anti-inflamatório. Então, assim, tem as indicações corretas e sempre, por exemplo, um paciente asmático, paciente que tem indicação de usar um corticoide para o pulmão, a via de preferência é a via inalatória, que são as bombinhas. Então, né, usadas da maneira correta, com a técnica correta, com um profissional que saiba a técnica correta e saiba explicar para a família, é um dos melhores remédios para certos acometimentos, né? Uma pneumonia, por exemplo, não faz diferença. E aí, no caso, por exemplo, o antibiótico, ele vai ser utilizado quando a gente quer matar bactéria, né? Então, numa pneumonia bacteriana, ele vai ter a função dele bem definida. Numa rinocinusite bacteriana, ele vai ter uma função bem definida. Uma otite que a gente suspeita que seja bacteriana, então tudo que seja bacteriano, né? Deu uma infecção de urina, uma infecção na barriga que seja de origem bacteriana, vai ser uso de antibiótico. Então, assim, muita gente fica até bravo, né? Que chega no pronto-socorro, mas meu filho tá tossindo, não sei o quê, e o médico não passou antibiótico. Ele não passou antibiótico porque ele julgou, naquele momento, que provavelmente o quadro era viral. Então, eu não vou passar um antibiótico para um quadro que eu julgo que é viral, até porque senão vai ter efeito nenhum e pode ter efeito maléfico, porque às vezes eu vou estar selecionando algumas bactérias e se tiver algum quadro bacteriano ali naquele momento, eu não vou conseguir matar ele depois porque eu gastei um antibiótico à toa. Aí eu vou ter que dar um antibiótico mais forte, cada vez mais forte. Então, muita gente briga aí com a gente que não passa o antibiótico no pronto-socorro, mas assim, eu vou botar a cabeça no travesseiro tranquilo para dormir sem dar o antibiótico, sabendo que eu estou fazendo a coisa certa e que eu não vou passar antibiótico por resfriado, que é vírus. Então, o antibiótico tem as indicações corretas. Doutor, voltando nas perguntas aqui, tem uma que também é relacionada a um filho. Tem um bebê de 6 meses, em algumas noites observo que ele tem certa dificuldade em respirar. Ele fica congestionado, nariz entupido. O que fazer para aliviar, para que ele tenha uma noite mais tranquila, que ele consiga dormir melhor? Até os 6 meses, dependendo da literatura que a gente vai ler aí, dos 4 a 6 meses, né, até 4 ou até 6 meses, dependendo de onde vai ler, os bebês eles só sabem respirar pelo nariz. Então, eles não dão conta de respirar pela boca, eles não sabem que eles podem respirar pela boca.
Então, até 6 meses, e a gente, se conseguir estender isso mais para frente, é algo benéfico, mas até os 6 meses, a gente sempre tem que lavar o nariz do bebê com soro. A gente vai conseguir tirar um pouquinho dessa inflamação e ajudar a umidificar essa via aérea para melhorar um pouquinho mais e desobstruir um pouquinho mais. Então, assim, a principal indicação que eu daria para essa mãe seria lavar bastante o narizinho com soro, né? Não melhorou, tal. A gente vai olhar ambiente, como eu falei, né? Porque eu costumo falar, um ambiente descontrolado é a mesma coisa que a gente fica arrancando a casquinha de um machucado. Você pode estar tomando o melhor remédio do mundo para melhorar o seu machucado. Se você for lá arrancar a casquinha dele, ele não vai melhorar nunca. Então, um ambiente descontrolado, ele é igualzinho arrancar a casquinha do machucado. Então, assim, primeira coisa de tudo, ver o ambiente desse bebê, né? Se ele está exposto a algo que possa estar irritando um pouquinho esse nariz, né? E a segunda coisa, lavar bastante o nariz dessa criança. E aí, não melhorou de maneira alguma, mesmo fazendo essas coisas, aí o ideal era procurar um atendimento mesmo, para ver, principalmente se tiver sinal de alarme, né, desconforto respiratório, e aí a gente avaliar. Tem criança que às vezes pode ter nascido com alguma malformaçãozinha, né? Às vezes vão falar assim, como se fosse assim, não tem os dois buraquinhos do nariz. E às vezes tem o buraquinho por fora, mas lá por dentro vão falar assim, não é pérvio, não passa o ar dos dois lados. Então, às vezes, tem uma genesia de uma das coanas. Então, a gente tem que ficar de olho. Acho que o principal e o mais simples. Lava bastante o nariz e melhorar o ambiente. Não resolveu? Pode ser só algo inflamatório mesmo, ou pode ter alguma outra coisa. Então, eu faria mais isso mesmo. Faz o mais básico primeiro, não conseguiu uma resposta, procura atendimento novamente. Sempre de olho no desconforto respiratório. Se tiver desconforto respiratório, tem que procurar atendimento antes. Mais uma questão aqui, doutor, a última. É importante dar vitamina neste período? Ela evita que o bebê fique doente? Não tem nenhuma vitamina que a gente vai falar que vai melhorar pro bebê ficar doente. Acho assim, vitamina principal é a alimentação boa, os cuidados mesmo e a boa alimentação. É uma criança que é desnutrida, e desnutrida a gente tem muita a visão de que é uma criança magrinha, né? Não, uma criança gordinha, que só come besteira e não tem nutrientes bons, essa criança também é uma criança, vamos falar assim, desnutrida, né? Então, assim, é manter uma criança bem nutrida, com alimentação boa, isso vai fazer essa criança ter as vitaminas que ela precisa, né? Tirando pacientes que necessitem mesmo de reposição de vitaminas, como, por exemplo, um paciente fibrocístico, que ele precisa de reposição de vitaminas por motivos da doença, ou, por exemplo, uma criança novinha ali, um bebê, que ele tem que ter uma reposição de vitamina mesmo, independente de qualquer coisa, reposição de vitamina D, ferro, não tem outras vitaminas que a gente precise repor nessa época do ano ou não. Tem as indicações certas e o resto é a alimentação boa e os outros cuidados de higiene. Seria mais isso mesmo. Muito bom, doutor. Acredito que as dúvidas foram sanadas. Realmente pedi para várias pessoas me mandarem, elas foram mandando. Então eu falei, até uma delas falou assim, nossa, se eu mandar todas as perguntas aqui vai dar 3 horas de vídeo. Tem muita dúvida, né? Mas é importante a gente esclarecer. E aí eu gostaria que você fizesse as suas orientações finais, se você quer adicionar alguma coisa a respeito desse tema, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Primeiro, né, só falando para o pessoal aí que se tiver dúvida, né, pode me chamar na rede social, né, o Instagram, é Dr. Caio Pneumopediatra. Tem alguns posts que eu sempre faço e mesmo assim podem mandar mensagem que eu sempre respondo. Então, dúvida aí pode tirar as 3 horas de dúvida na rede social que a gente ajuda. E eu queria, assim, o recado maior mesmo, né, para a gente finalizar, eu acho que seria mais os cuidados com higiene
de ambiente, higiene de consciência, de higiene com a gente e com o próximo, que isso vai no fato de higiene de saúde pública mesmo, né? Então, eu acho que isso é o grande X da questão das doenças respiratórias. A gente vê que a gente viu isso ano passado, né, em 2020, que as escolas estavam fechadas, que o pessoal estava mais isolado, a gente não tinha criança internada. Muitas vezes a gente não tinha criança internada, nenhuma criança internada com sintoma respiratório. Internava só os que não eram respiratório, né? Um braço quebrado, uma apendicite, isso aí às vezes acabava internando ainda. Mas sintoma respiratório, teve um longo período que não tinha nada. Não estou defendendo o isolamento de a criança não ir para a escola, mas estou defendendo da criança e dos pais, que são os exemplos, terem a consciência do que a gente tem que fazer para melhorar isso tudo, né? Eu acho assim, a gente esquece um pouquinho, e o brasileiro ele tem a memória curta, né? A gente tem que, tomara que a gente consiga tirar algo de proveitoso dessa pandemia. Foi tanta dor que a gente teve, né? Tanta coisa, tanta gente que perdeu familiares, né? Eu que tive minha mãe internada, entubada, de ver minha mãe naquela situação. Então, assim, eu não quero que seja algo que todo mundo esqueça, porque a gente esquecendo isso, é mais chance de ter outras pandemias, e mesmo não tendo pandemias, é mais chance de ter gente doente, né? Então, eu falei, tipo, tem um monte de bebê pequeno internado. A gente internou hoje uma criança de 18 dias, que era outros vírus, né? Então, assim, outros vírus existem. Levam bebês pequenos para UTI, levam crianças para internação, e levam idosos, e levam adultos, e levam pessoas para o hospital. Então, se a gente tiver um pouquinho mais de consciência, igual eu falei, não ter vergonha de sair de máscara daqui 2 anos, entendeu? Daqui 2 anos eu tô resfriado, eu ponho uma máscara e vou no supermercado de máscara. E ponto final, sabe? Então, eu acho que se a gente tiver um pouquinho mais de consciência, a gente consegue melhorar muito essa parte de doenças que poderiam ser evitadas, sabe? Muita coisa é higiene mesmo. E higiene, igual eu falei, né? Repetindo, higiene que eu falo não é chamando a gente de porco, né? Para a gente ter um pouquinho mais de consciência, para a gente ser um pouquinho mais consciente. Doutor Caio, muito obrigada pela sua participação. Fiquei muito feliz. Espero que você participe de outras entrevistas. Tem muitos assuntos para a gente abordar. Então, já fica o convite para os próximos. Muito obrigada pela sua disponibilidade e por trazer todo esse conteúdo de valor, essas informações que eu tenho certeza que vão agregar muito na vida das pessoas. Eu vou deixar seus contatos, tanto aqui no vídeo, quanto na descrição do vídeo. Então, para que as pessoas também conheçam mais seu trabalho. E se tiverem algumas dúvidas, também entrar em contato. Então, mais uma vez, obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. E a gente fica feliz de também passar informação, conseguir passar orientações que podem ser valiosas, né, para ajudar as pessoas, né? Igual eu falei, o maior prazer que a gente tem é poder ajudar as pessoas, você saber que você fez diferença na vida de alguém. Então, se eu puder estar fazendo diferença com a entrevista, a gente faz mais um monte para conseguir fazer, passar informação e ajudar as pessoas. Então, fico muito feliz também pelo convite e estou aberto aí às próximas, com toda certeza. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para que esse conteúdo chegue a mais pais e mães, de maneira a ajudar na orientação de cuidados necessários para a prevenção de doenças respiratórias nas crianças, principalmente nesta época do ano, já compartilhe esse vídeo com quem você acha que as informações abordadas aqui podem contribuir. E não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Também ativar o sininho para receber notificações de conteúdos novos. Toda semana tem vídeo novo no meu canal. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!